Esse é o bolo perfeito para o seu Natal. Bolotone. Eu fiz com frutas, mas você pode fazer com gotinhas de chocolate e fazer essa cobertura sequinha que te permite desenhar o que você quiser. Olha só que lindo. Use a sua criatividade e surpreenda a todos nesse fim de ano. Fica maravilhoso. E antes de começar a preparar a massa do bolo, vamos deixar as uvas passas em água quente para elas ficarem bem molinhas até o preparo do bolo, para depois você adicionar na massa. Aqui eu tenho 50 gramas de uvas passas e cobri com água bem quente. Mas caso vocês não queiram fazer com frutinhas, vocês podem utilizar 150 gramas de chocolate em gotas forneáveis. Deixe na água quente enquanto preparamos a massa do bolo. Em um recipiente, adicione 3 ovos inteiros. Aqui eu tirei a película da gema com um garfo, bem facinho mesmo, mas caso você preferir, pode peneirar também. Eu gosto de fazer isso para evitar que fique com cheiro, gosto de ovo no bolo. Em seguida, adicione juntamente com os ovos 1 xícara de açúcar, que equivale a 190 gramas. 100 gramas de manteiga ou margarina, equivale mais ou menos 3 colheres bem cheias. E em seguida, bata na batedeira em velocidade alta mesmo, até tudo se misturar muito bem e formar um creminho, aproximadamente 3 minutinhos. Em seguida, depois que se formou esse creme esbranquiçado, ainda com a batedeira ligada, vá adicionando aos poucos 120 ml de leite, ou seja, meia xícara. A medida que estou utilizando aqui é de 240 ml, então adicione aí meia xícara de leite. Logo em seguida, vá adicionando a farinha de trigo aos poucos. Aqui vamos adicionar 1 xícara mais 3/4 da xícara de farinha de trigo sem fermento, ou seja, vai faltar um dedinho para completar 2 xícaras de farinha de trigo. Eu pesei a farinha de trigo e utilizei 245 gramas. Caso você preferir pesar aí os ingredientes, estou passando todas as quantidades, você pode pesar também para ficar bem exata a receita para não dar erro. Aqui eu fui peneirando aos poucos e fui batendo em velocidade mínima na batedeira. Caso você preferir, pode bater a mão também com fouet, como você preferir. Mas na batedeira não deixe ligado na velocidade máxima, tem que ser no mínimo mesmo, somente para envolver esses ingredientes. E depois que eu adicionei toda a farinha de trigo, por último eu passei uma espátula pela lateral da tigela assim, para tirar o trigo que fica grudado. E continuei batendo até ficar uma massa bem homogênea, bem bonita. E agora uma parte bem importante aqui da nossa receita. Vamos aromatizar a nossa massa do bolo. Aqui é importante você colocar essência de panetone para ficar com mais gostinho de panetone nesse bolotone. Porém, como eu não tinha aqui, eu não encontrei na minha cidade, eu coloquei 1 colherzinha de café de essência de baunilha, que também dá um gosto bem gostoso. E para dar um gostinho mais parecido assim com o panetone, eu raspei algumas casquinhas de laranja pela massa. Porém, é como eu falei, se você quiser um gostinho mais acentuado de panetone, é muito importante você colocar a essência de panetone, dá muita diferença. Como eu não tinha, eu dei meu jeitinho brasileiro aqui, né? Também ficou bem gostoso. Caso você vai fazer assim como eu, raspinhas de laranja, cuidado para não raspar a parte branca, pois ela amarga. Em seguida, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos e mexa tudo muito bem. Aqui você vai misturar à mão mesmo, porque é só para envolver esse fermento na massa. E olha só como essa massa fica muito bonita. Ela é uma massa amanteigada, ela fica mais densa mesmo. E aqui você já vê pela beleza que o bolo vai ficar bem fofinho, né? E por último, vamos colocar as nossas frutas. Aqui eu já escorri a água das uvas passas, adicionei na massa